Dois atletas lendários que sacudiram o mundo do tênis tiveram a infeliz sorte de se encontrar no inafundável Titanic em 1912. Sem perceber, eles se reuniriam na quadra de tênis, onde jogariam um contra o outro. Veja como tudo aconteceu 2 vezes. Richard Norris Williams nasceu em janeiro de 1891 em Genebra. Foi criado na Suíça, mas seus pais eram estadunidenses. Na verdade, ele era um parente distante de Benjamin Franklin. Em 1912, Williams tinha apenas 21 anos e estava ansioso para sua viagem transatlântica aos Estados Unidos, pois tinha sido aceito para estudar História e Geologia em Harvard. Mas ele ainda queria fazer outra coisa antes de sua vida de estudante começar. Ele adorava jogar tênis e era um grande atleta. Por isso, ele e seu pai decidiram viajar antes de sua mãe para participar de alguns torneios. Williams e seu pai pegaram o trem de Genebra para Cherbourg, na França, de onde embarcariam no Titanic. No caminho, Williams notou um rosto familiar em um dos vagões. Era outro jogador de tênis muito respeitado, Carl Bear. Os dois se olharam por um momento no trem, sem perceber que o destino estava prestes a alinhar suas vidas de uma forma incrível. Bear tinha 26 anos na época. Ele nasceu em 1885 no Brooklyn, em Nova York, e já havia concluído seus estudos em Direito em Yale. 2 anos antes de embarcar no Titanic, ele fez o exame da ordem. Mas veja, assim como Williams, ele também amava muito jogar tênis. Ele já havia se tornado famoso no mundo do tênis por representar os Estados Unidos na final da Copa Davis de 1907. Mas infelizmente, perdeu na final de duplas em Wimbledon no mesmo ano. Mas Bear estava embarcando no Titanic por um motivo mais pessoal do que Williams. Ele se apaixonou pela amiga de sua irmã, Ellen Nilsson, e planejava se casar com ela. Mas não foi assim tão fácil. Sua família não era a favor deste relacionamento. Ellen era de Ohio e seus pais decidiram levá-la em uma viagem pela grande Europa para separar o casal. Mas assim que Carl descobriu, ele reorganizou sua agenda profissional e se juntou a Ellen. Depois que a aventura europeia terminasse, todos eles voltariam para os Estados Unidos juntos no navio inafundável. Bear era um passageiro de primeira classe e recebeu a cabine C-148. E Williams e seu pai eram passageiros da primeira classe no shelter deck. Eles pagaram 30 libras esterlinas por cada suíte. E para colocar em perspectiva, isso equivale a $4.060 hoje. Poucos dias depois da partida, a tragédia aconteceu, com o Titanic batendo no iceberg. Quando a situação ficou clara, o pânico se instalou e as pessoas foram rapidamente instruídas a entrar nos botes salva-vidas. Carl Bear não podia perder o seu amor, a senhorita Nilsson. Então, ele foi com ela e seus pais ao barco salva-vidas número 5. Bem, havia uma regra de embarque prioritário naquela época, que mulheres e crianças iam primeiro. Os últimos botes salva-vidas, se houvesse, estariam lotados de homens. Bear e seus companheiros encontraram Bruce Ismay no convés, que era o diretor administrativo da White Star Company, proprietária do Titanic. Assim que os viu, aconselhou a todos que entrassem em um bote salva-vidas. Dessa forma, Bear, que parecia um cara musculoso, poderia remar o bote com o resto dos cavalheiros. Infelizmente, Williams teve uma noite mais difícil. Ele e seu pai tentaram guiar o máximo de passageiros que puderam para os botes salva-vidas. Como a maioria dos botes não estava nivelada, eles tiveram que ficar na borda, ajudando os sobreviventes a entrarem. Depois que baixaram o último bote no oceano, eles seguiram para a ponte do capitão. A certa altura, pararam no convés e olharam para as pequenas luzes nos botes salva-vidas que pairavam à distância. Eles estavam tentando descobrir o que fazer, mas o navio estava começando a afundar. E uma das chaminés gigantes soltou, se arremessando contra Williams e seu pai. Desesperado, Williams saltou para sair da mira, mergulhando na água gelada. A chaminé atingiu a água bem próximo a ele, empurrando-o ainda mais longe. Ele finalmente se agarrou a um dos botes salva-vidas que tinha sido virado de cabeça para baixo. Era o bote dobrável AA. Em algum momento, Williams conseguiu subir no bote e ficar em pé. Ele estava vestindo um casaco de pele grossa e sapatos, coisas que tirou assim que saiu da água. Depois de ficar na água gelada por algumas horas, ele e alguns outros passageiros foram finalmente levados para o bote salva-vidas 14. Por terem ficado submersos na água gelada da cintura para baixo por tanto tempo, todos os sobreviventes desse bote dobrável precisaram de cuidados médicos imediatamente. Quando o navio Carpathia chegou, Williams foi levado a bordo. Quando o médico olhou para suas pernas, ficou chocado. Williams estava sentindo dores agudas logo abaixo dos joelhos e suas pernas estavam de uma cor roxa escura.
O médico lhe disse que seria necessário amputar as pernas para salvar sua vida, mas Williams recusou. Coincidentemente, Carl Baer também estava a bordo. Felizmente, ele estava bem e estava ajudando os demais sobreviventes. Foi quando as duas lendas do tênis finalmente se encontraram. Williams disse que Baer o mostrou uma bondade enorme. Ele se sentiu mais encorajado e então começou a dar seus primeiros passos no convés do Carpathia. Ele não queria que sua carreira no tênis fosse interrompida, então lutou contra a dor. Levantou-se a cada 2 horas para dar uma voltinha e incentivar um pouco a circulação do sangue nas pernas. Com o passar do tempo, a saúde de Williams começou a melhorar. Depois que eles chegaram a Nova York, ele precisou de um tempo para se recuperar completamente. 6 semanas depois, ele voltou a jogar tênis. Quando os torneios terminaram, ele finalmente entrou em Harvard e sua carreira no tênis prosperou. De 1914 a 1916, ele se tornou o campeão de tênis de simples dos Estados Unidos. Em 1920, ele se tornou o campeão de duplas de Wimbledon ao lado de Garland. E em 1924, conquistou a medalha de ouro olímpica nas duplas mistas, conquistando esse título mesmo com uma torção no tornozelo. Ele se tornou tão conhecido ao longo dos anos que a mídia começou a escrever artigos sobre suas realizações atléticas pelo mundo afora. A primeira vez que Baer e Williams se enfrentaram em uma partida foi em 1912, não muito tempo depois da tragédia compartilhada no navio que afundou. Baer foi o campeão desse jogo e foi a primeira derrota de Williams nos Estados Unidos. Depois dessa disputa, ele continuou treinando e 2 anos depois, na revanche, Williams deu uma virada para se tornar o campeão. Depois de derrotar Baer nas quartas de final, Williams conquistou seu primeiro título. Ele se tornou um dos melhores jogadores de tênis de seu tempo, vencendo a Copa Davis 5 vezes, as duplas de Wimbledon e o Nacional dos Estados Unidos 2 vezes. Ambas as lendas receberam um lugar no International Tennis Hall of Fame. Embora o tênis tenha sido uma parte importante da vida desses 2 homens, não foi o único sucesso que alcançaram. Depois que suas carreiras esportivas terminaram, os 2 se tornaram financistas notáveis. Baer desistiu de sua carreira de advogado e se interessou por bancos. Em certo ponto, ele se tornou o diretor de uma corporação interquímica. Curiosamente, Williams também seguiu um caminho semelhante. Ele se tornou um banqueiro de investimentos e foi o presidente da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Muitos anos após o incidente, 2 livros foram publicados compartilhando as histórias dos 2 homens no Titanic. Ninguém sabia sobre seus encontros ou amizade. As semelhanças entre eles eram surpreendentes. É o que alguns chamam de 2 ervilhas da mesma vagem. Nenhum deles se importou muito com suas conquistas no campo de tênis. Eles apenas gostavam de jogar, mas eles também nunca falaram sobre o tempo que